Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RM, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você sabe qual é a minha bebida preferida? Se você me conhece, né? Se você caminha aí comigo, você sabe que a bebida que eu mais gosto é café. Café coado. Então, se você for me convidar para sua casa, não precisa de mais nada, viu? Só um bom café. Mas eu gosto do café extremamente quente. Então, é necessário fazer o café, coar o café, e eu preciso beber imediatamente. Eu prefiro até não beber o café, a ter que ingerir um café morno. Para mim o gosto não é bom. Na verdade, eu acho horrível. Um bom café para mim, ele precisa ser quente. Nós estamos chegando aí ao fim dessas nossas conversas, das meditações acerca das cartas, não é? Endereçadas, não é? Às igrejas da Ásia, conhecidas, né, como as igrejas do Apocalipse. E a de hoje, né, essa última carta, ela é a mais severa. Não houve a essa igreja nenhum elogio. Vamos fazer a leitura? Vamos ver aí, né, o que o Senhor diz a essa igreja. Apocalipse 3, nós vamos ler a partir do verso 14, que nos diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como eu disse, essa foi aí a carta mais
severa. Essa igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio. Ó, era o padrão, o Senhor elogiava, apontava falha, fazia advertência e a recompensa. Algumas igrejas só elogios, mas essa igreja aqui, a igreja de Laodiceia, não recebeu elogio algum. Você percebeu pela leitura que a igreja se achava rica, próspera. Ela tinha aí uma boa visão de si. Mas não é essa a visão que o Senhor Jesus tem dela. A cidade ali de Laodiceia, ela foi fundada ali por Antíoco da Síria. E era uma importante cidade. Ela tinha ali uma boa localização, por ela passavam rotas comerciais. Laodiceia era uma cidade rica. Havia naquela cidade teatros, ginásio, tinha muitas transações comerciais, então os banqueiros, né, estavam ali. Você já deve ter ouvido a expressão tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Se nós olharmos para a cidade de Laodiceia e para a igreja de Laodiceia, nós poderíamos dizer tal cidade, tal igreja. A visão da igreja a seu respeito estava distorcida da verdade. Porque não era essa a visão que Cristo tinha daquela igreja. Os crentes de lá, eles haviam comprometido os seus valores. Eles estavam naquela cidade, mas eles não faziam diferença, eles não influenciavam a cidade. A cidade influenciava aqueles crentes, aqueles cristãos. Eles estavam aí comprometidos com o mundo. Eles estavam descuidando dos valores do reino de Deus. Mas eles achavam que estava tudo bem. Eles não tinham nenhum problema. Não havia perseguição àquela igreja. Eles estavam aí, não é? De boa com a sociedade. Era uma igreja próspera, de membros ricos. Mas aquela igreja, uma marca, algo predominante naquela igreja, era a indiferença. Foi uma igreja, junto com a cidade, que cresceu financeiramente. Foi uma cidade, uma igreja que cresceu na influência. Mas era uma igreja decadente espiritualmente. Era uma igreja indiferente. A vida espiritual daquela igreja
não era vida, era morte. Então, olhando para Laodiceia, para a cidade, nós vamos ver a igreja como um espelho daquela cidade. Então, pense aí nessa cidade. Era uma cidade que tinha aí um centro bancário e financeiro. Era uma cidade rica. Era uma das mais ricas do mundo de então. E os habitantes eram orgulhosos disso. Eles eram orgulhosos da sua necessidade, da sua riqueza. E por serem orgulhosos, então eles dependiam, aos seus olhos, de si mesmos. A confiança estava no bolso, nos recursos financeiros e não em Deus. Então aquela cidade tinha ali um centro bancário, era uma cidade rica. Era uma cidade também que tinha aí uma indústria famosa de tecidos. Havia lá uma lã especial, famosa no mundo inteiro. A igreja se orgulhava da riqueza, né, dos recursos financeiros. A cidade se orgulhava disso. A cidade também se orgulhava da roupa que era produzida com aquela lã. Então, um centro bancário e financeiro, uma indústria de tecido mundialmente conhecida, mundialmente famosa. Mas não parava por aí, não. Havia ali um centro médico de importância. A medicina daquela cidade era conhecida, era muito famosa. Eles lá tinham ungüentos, né? Eles fabricavam ungüentos que tinham um resultado formidável para problemas no ouvido e nos olhos. Havia um pó usado para fabricar aí um colírio. E esse colírio era o remédio mais importante. Eles tinham aí uma referência médica muito boa, e esse colírio era o remédio, era a medicação mais famosa que eles tinham lá. Não preciso dizer que era exportado para todo mundo, né? A lã, o colírio. E aquela cidade ali era um centro também de águas térmicas. Naquela região haviam outras duas cidades, né? A cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Então fazia esse trio, junto com Laodiceia. Em Colossos nós tínhamos fontes de águas frias. Em Hierápolis, quentes. Havia fontes de águas quentes. Já a água de Laodiceia era uma água morna. A água de Laodiceia era morna. Então nós temos aí águas quentes de Hierápolis, nós temos águas frias de Colossos, as duas eram terapêuticas. Mas o que se faz com água morna? Já tomou água morna? Assim era a cidade. E a igreja era um espelho da cidade. Se achava muito boa, sã, rica, com roupas, vestes bonitas. Mas como é que Cristo via aquela igreja? A visão de Cristo não era, a visão de Cristo em relação àquela igreja
Não era a visão que aquela igreja tinha de si. Quem é que está falando a igreja? Essas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. A igreja, o Senhor diz para aquela igreja, o Senhor diz que conhecia as obras daquela igreja. O Senhor diz que aquela igreja, ela se perdeu no caminho. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Aquela igreja era uma igreja morna, era uma igreja que não tinha fervor. É uma igreja que não tinha fervor. A igreja tinha ali um coração morno. Não havia heresias, não havia perseguição, não havia profetisas ensinando enganos. Qual era o problema daquela igreja? Era uma igreja apática. O problema daquela igreja era uma igreja apática. Era uma igreja morna. Era uma igreja sem fervor. Quem dera se fosse frio ou quente. Melhor se vocês fossem incrédulos. Porque o incrédulo você aponta o caminho. Aquela igreja não se achava em falta, elas não viam em si falta. Água morna dá ânsia de vômito, provoca náuseas. Era uma igreja indiferente à palavra, à voz do seu Senhor. Alguém morno não provoca nenhuma mudança no ambiente que está. Não há paixão. Não há verdade. Há indiferença. Uma outra coisa que o Senhor vê naquela igreja é que aquela era uma igreja que tinha uma visão errada, errônea de si. Era uma igreja autoconfiante. Que achava que estava tudo bem, isso aí era um grande engano. Era uma grande tragédia na vida de Laodiceia. Quer ver? A igreja se achava rica. A igreja tinha uma conta bancária espetacular. E achava que o dinheiro era a sua riqueza.
Mas o Senhor vai dizer que ela é pobre. Ela é pobre. Diante de Deus, aquela igreja é pobre. Ela amava o dinheiro, mas não tinha amor ao seu Senhor. E ela nem sabia da sua condição, ela nem sabia da sua pobreza. Ela estava rica, ela estava orgulhosa do dinheiro que possuía, ela estava orgulhosa das roupas. Uma igreja orgulhosa e soberba, que se achava rica, que achava que não precisava de nada. Mas o Senhor vai dizer qual era a verdadeira igreja. Ele vai dizer que aquela igreja era pobre. Ela era miserável, cega e estava nua. Era uma igreja infeliz. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. A soberba, o orgulho. E o Senhor vai dizer como aquela igreja estava. Infeliz, miserável, pobre, cega e nua. O Senhor vai dizer: vocês estão cegos. Pobres e nus. Olha, eram pobres apesar do centro financeiro, bancário. Cegos, apesar do colírio conhecido mundialmente. E nus, apesar da lã produzida, apesar das roupas conhecidas mundialmente. Tinham boas vestes para circular pela cidade, mas não tinham nenhuma roupa apropriada para se apresentar diante de Deus. E é por isso que o Senhor estava a ponto de vomitá-los da sua boca. O Senhor não quer crentes nominais. O Senhor não quer pessoas superficiais. O Senhor não quer pessoas rasas nesse relacionamento. Isso não é relacionamento. Mas o Senhor faz um apelo à sua igreja. O Senhor traz um conselho àquela igreja, vai dizer: aconselho-te, o verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aconselho-te que compres de mim. O Senhor está dando aí um conselho. Um conselho importante. Ele precisava comprar o ouro. Aquilo que de fato tem valor. Cristo. Cristo em vós. Esperança da glória. Precisava ter roupas de justiça,
de santidade, precisava de colírio para ter discernimento. Vocês têm uma visão errônea. Vocês se acham ricos, mas vocês são tão pobres, tão miseráveis. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor está aqui chamando aquela igreja ao arrependimento. A disciplina de Deus é um ato amoroso de um pai que vai corrigir o filho que de fato ele ama. Arrepende-te. Vocês estão aí brincando de serem cristãos, vocês estão brincando de ser igreja. Ei, é tempo de arrependimento, vocês precisam dar as costas para isso, para viver a plenitude, para viver o conhecimento de Deus, para viver na comunhão. Vocês são uma igreja no nome, mas vocês estão distantes de mim. Eu estou aqui. Eu estou batendo, eu estou à porta. Aquela igreja precisava tomar uma decisão. Estou à porta e bato. Eu estou dizendo para vocês do erro. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa querer cear comigo. Isso aí é relacionamento pessoal. Faça isso. Seja esse tipo de vencedor. Aquele cristão nominal, ele precisava abrir a porta e deixar o Senhor entrar na sua vida. Você precisa ir tomar essa decisão. Você precisa usar o colírio. Você precisa perceber a sua condição. O que ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O que promete é fiel para cumprir. O que promete tem aí o poder para levar esses vencedores ao reino do Pai, para levar os vencedores para a glória. Para participar aí da comunhão. Abra a porta, eu entro e abro as portas do reino para vocês entrarem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se o Senhor
fizesse aí um diagnóstico da sua vida hoje, será que a visão que você tem de você é a mesma que Deus, que Jesus tem a seu respeito? Será que o mundo não tem conduzido você, influenciado você? Será que os valores que você trouxe para a sua vida não são valores do mundo, diferentes dos valores do reino? Aquela igreja se achava o máximo. Não havia problemas. A riqueza era abundante. A medicina avançada. As roupas as mais estilosas. A igreja e a cidade andavam em plena sintonia. Comiam da mesma mesa, participavam dos mesmos valores. Amizade com o mundo é inimizade com o Senhor. Os valores do reino são outros. Pecado. Orgulho e soberba. Pecado. Autossuficiência. Pecado. Eles não dependiam de Deus. Não eram guiados pelo Espírito, mas eram guiados pelos padrões da sociedade em que ela vivia, em que a igreja estava inserida. Mas arrepende-te. Ei, olha aí no que você tem pecado. Olha se você não está afastado aí da comunhão com o seu Senhor. E a vida em comunhão com o seu Senhor vai trazer reflexos para a sociedade onde você está, porque você vai ser influência e não ser influenciado. Há tantas pessoas hoje, não é? Seguindo aí esses influenciadores. Você precisa influenciar o mundo pelos valores que são do reino. Ei, eis que estou à porta. Eu quero que você perceba a sua condição. Arrepende-te. Volta para mim. Eu quero cear com você. Eu quero morar com você aqui e na eternidade. Seja um vencedor nos padrões do reino. Seja alguém rico nos padrões do reino. Vista-se de forma impecável com as vestes que você poderá estar aqui neste mundo e se apresentar diante de Deus. Vestes de justiça e santidade. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos encontre assim, vencedores, como Ele deseja que a sua igreja vença.
Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.